Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso terceiro encontro sobre os fundamentos da teoria dos sistemas funcionais de Alexander Luria. Conforme já foi explicitado, Luria é considerado o pai da neuropsicologia. Para ele, naquele momento, a neuropsicologia era um ramo novo da ciência que tinha como objetivo, ou que tem como objetivo, melhor dizendo, a investigação do papel dos sistemas cerebrais individuais em formas complexas de atividade mental, como ele as considerava. Gostaria de lembrar que quem não conhece a teoria histórico-cultural de Levi Vygotsky, que fundamenta a teoria dos sistemas funcionais de Luria, que assistam ao primeiro e ao segundo vídeo. Nesses dois primeiros encontros, eu apresento e discuto os fundamentos da teoria histórico-cultural de Lev Vygotsky, que, no nosso entendimento, é imprescindível para a compreensão da neuropsicologia luriana. Então, Luria faz uma relação dialética entre os estudos do que hoje se conhece como neurociências e a psicologia, produzindo uma forma de conhecimento chamada de neuropsicologia. Ok? Bom, gente, para que nós possamos compreender adequadamente essa teoria, é preciso que nós recapitulemos algumas das considerações de Luria em relação à dinâmica da atividade mental, ok? Vamos lá. Então, lembrando que o posicionamento de Luria em relação às duas correntes existentes na época, que era a corrente localizacionista, que procurava localizar no cérebro as funções mentais, e a corrente antilocalizacionista, que via o cérebro funcionando como um todo, um conjunto, um agregado um agregado dinâmico de atividade. Então, a posição do Luria em relação a essas duas correntes é uma posição de integração, é uma posição dialética. Então, ele vê o cérebro, conforme já foi dito no primeiro e no segundo encontro, funcionando como uma orquestra. Ora, regiões mais específicas trabalhando, né? E horas regiões mais amplas trabalhando, ok? Bom, apresentando muito rapidamente, ou recapitulando muito rapidamente o localizacionismo e o antilocalizacionismo, eu apresento essas duas figuras que foram marcantes no localizacionismo, como o Francis Gall, que aparece aí como o pai, o chamado pai da frenologia, né? Ele que vai fazer um dos primeiros estudos sobre a localização de funções cerebrais, né? Embora hoje a gente entenda que de forma equivocada, né? Uma figura marcante do antilocalizacionismo, né? O Jean-Marie Pierre Flourens, né? O Flourens vai produzir uma teoria chamada teoria do campo agregado, né? Em que ele entende que a dinâmica do funcionamento cerebral se dá a partir do funcionamento do cérebro como um todo, como um grande campo agregado, né? Em relação, então, à localização das funções, nós temos aqui, então, na Idade Média, o início de tudo isso, né, com a ideia de que as funções mentais estavam localizadas numa região mais específica do cérebro, né, que eram os ventrículos, né. A princípio se conhecia apenas 3 ventrículos, né. Hoje sabemos que são 4 ventrículos, né,
que é um espaço, os ventrículos são espaços que existem na estrutura cerebral, que é cheia de líquidos, né, chamado de líquido de líquor, né, ou do líquido céfalo-raquidiano. Na Idade Média se considerava que é essa região onde se habitavam, onde se localizavam os tais espíritos animais, e que esses espíritos animais é que produziam as faculdades, as chamadas faculdades mentais. No século XIX, aqui a gente dá um salto, né, com o Francis Gall. O Francis Gall aparece com sua frenologia, né, e ainda com a ideia de faculdades mentais, ele dizia que elas podiam ser localizadas nos cérebros, e ele realmente fez um mapa cerebral onde se localizava aí algumas dessas funções cerebrais. Obviamente que ambas as teorias foram abandonadas, né? No caso do localizacionismo do Joseph Gall, ocorreu ainda dele ser acusado de charlatanismo, uma vez que essas 35 regiões que ele havia localizado na superfície externa do crânio, né? Que ele, inclusive, até ele ganhava dinheiro com uma atividade de localizar nos crânios das pessoas que se apresentavam a ele, né? Você tinha regiões como da coragem, do amor sexual, da democracia, do idealismo, etc, etc. Enfim, as ideias do Francis Gall, elas foram abandonadas, né? Eu coloquei aqui esses dois quadros para mostrar para vocês que se interessam pelo assunto, esses dois embates, né? Então, nós temos aqui então, o localizacionismo aqui em azul, do seu lado esquerdo, né? Em que nós temos figuras muito proeminentes aí, como Jean-Baptiste Boulois, o próprio Franz Gall, né? Outros que aparecerão mais tarde, o Paul Broca e o Karl Wirnach, né? Além de John Harlow, aí, né? Que são figuras proeminentes do localizacionismo. O localizacionismo, só para a gente voltar, é a corrente que defende que é possível, sim, localizar em regiões mais específicas do cérebro funções, né? As funções cerebrais, né? Lembrando que, gente, o localizacionismo ele foi se complexificando, mas a ideia de um localizacionismo estrito, específico no cérebro das funções psicológicas, ela vai sendo abandonada. Hoje nós sabemos que o cérebro é plástico, né? Que ele tem essa propriedade chamada neuroplasticidade, que ele vai então se adequando, vai se reorganizando, as estruturas neurais, as teias, né, que são formadas, né, a partir da nossa atividade no mundo, com a linguagem, com as relações, com os signos, né, com os objetos, eles são reestruturados. Então, tem um papel muito importante aí a cultura na estruturação das funções mentais, nas funções psíquicas ou no chamado psiquismo humano, né? Mais tarde, apesar da gente ter esses localizacionistas mais estritos, né? Mais tarde nós tivemos um localizacionismo menos estrito, ou menos localizacionista, né? Como nós tivemos aí os médicos, né? Corbinian Brudman, né? Com seu mapa de 250 regiões hoje, né? Localizadas no cérebro, né? E o Penfield também, né? O Penfield também foi um sujeito, um médico, que também fez um mapa cerebral e que muitos estudiosos da área, sejam neurologistas, psiquiatras, têm acesso e têm na mente a alguns desses mapas produzidos por esses estudiosos e outros que, na verdade, não teríamos tempo para apresentá-los aqui. Então, do outro lado, gente, do meu lado direito aqui, então existiu essa corrente, então, que era contra o localizacionismo, por isso antilocalizacionista, né? Nesse antilocalização, nesse grupo, nós podemos aí, então destacar alguns desses proeminentes estudiosos, né? Alguns deles são bastante conhecidos, né? Como Freud, o
o John Jackson aí, que vai estudar fortemente, vai propor um funcionamento mais holístico, mais unitário do cérebro, né? Assim como o Flourens, né? O Carl Spencer Lashley aí também vai fazer estudos com aves e vai chegar à conclusão de que o cérebro funciona como um todo. Então, o que o Luria vai fazer, então, é a integração dessas duas correntes, a localizacionista e a antilocalizacionista, né? Ou a corrente mais unitária e holística, se é que a gente pode usar esses nomes, né? Numa vertente que é o entendimento de que tanto um quanto o outro estão corretos nas suas perspectivas, porém, se integrar às outras, é preciso entender que o cérebro funciona como uma orquestra, ora funcionando no seu conjunto dinâmico, ora funcionando nas suas regiões mais específicas, conforme é a realidade da atividade humana. Então, aqui eu apresento então, as duas regiões localizadas por Broca e Wirnak, né? O Broca ele vai estudar em vários pacientes a afasia, né? Que é a dificuldade da articulação da linguagem, e vai encontrar regiões cerebrais, né? Através do estudo de distúrbios, de lesões, ele vai chegar à conclusão de que essa região do lobo temporal esquerdo, né, é a região da fluência, da organização e da articulação da fala. O Wirnak, né, o alemão Karl Wirnak, né, ele vai estudar a região onde há a estruturação da, da, das frases, né, e que essa região ela é responsável, então, não pela fluência, como é no caso da descoberta do Broca, né? Mas a região onde se organiza a fala, né? Que é uma região do giro posterior esquerdo, né? E que uma lesão nessa região, nesse giro posterior esquerdo, ele provoca uma incapacidade do entendimento e uma articulação da fala do pensamento comprometida, ok? Bom, então, como já foi dito, então, essas duas correntes, elas estavam concorrendo, né? O localizacionismo e o antilocalizacionismo, né? Que pode ser representado pelo unitarismo ou pela teoria do campo agregado, conforme já foi apresentado, né? Então, o que o Luria vai fazer, então, é a síntese dessas duas correntes e produzir a ideia da teoria dos sistemas funcionais. Para chegar a essa ideia da teoria dos sistemas funcionais, o Luria vai produzir uma revisão de conceitos, né, que sustentam essas teorias, né, que é a ideia de função mental, a ideia de localização das funções mentais, a ideia de sintoma ou a ideia da perda da função mental, né? Então, para se chegar à teoria dos sistemas funcionais, Luria então vai fazer essa revisão, né? Para ele, uma função mental complexa, o que é uma função mental para ele? É uma função sempre complexa. A fala é uma função mental pela sua origem histórico-social, histórico-cultural, gente, né? Dentro daquela perspectiva da filogênese, como já foi apresentado lá no primeiro e segundo encontro, da ontogênese, da sociogênese e da microgênese. Então, as funções psicológicas superiores, por exemplo, a escrita, né? Por exemplo, elas são funções absolutamente complexas, que mobilizam uma série de regiões cerebrais, e essas regiões elas trabalham em concerto para que a fala, para que a escrita e a leitura, a gnosia ou praxia se dê de forma adequada. Ou seja, cada uma delas se refere a um sistema funcional inteiro, a um sistema funcional complexo, né? Para ele, as funções psicológicas superiores, que é a atividade especificamente consciente humana, né? A fala, a escrita, a leitura, a gnosia, a praxia, né? Sempre voltada a uma atividade, foram formadas no curso de longos processos de desenvolvimento histórico, sendo sociais na sua origem, complexas e hierárquicas na sua estrutura, conforme a gente vai apresentar, né?
Assim, para ele, né, toda atividade mental é um sistema funcional complexo, efetuado por meio de uma combinação de estruturas cerebrais é, que funcionam em concerto, cada uma das quais dá a sua contribuição peculiar para o sistema funcional como um todo. Né? E em relação à localização, vocês já devem ter entendido, né, que não é possível, então, localizar estritamente essas funções, até porque elas funcionam em concerto. Para que ela se dê, né, por exemplo, como a fala, como a articulação da fala, hoje nós sabemos que nós temos que mobilizar muitas regiões cerebrais, né? Essas regiões precisam elas são mobilizadas num processo, num concerto, né? E elas têm uma mobilidade, portanto, cada um de nós, uma certa individualidade na sua constituição, portanto, alguns de nós vão organizar de forma bastante diferente de outra. As formas que nós nos mobilizamos para resolver as questões do mundo, eu digo no sentido da atividade mental, ela vai diferir de um sujeito para o outro, porque essa constituição da atividade mental superior, ela é histórico-cultural, portanto, vai depender da cultura onde um indivíduo está inserido, ou da apropriação dessa cultura, ou como já foi dito, a internalização dessa cultura em sistemas cerebrais, numa rede cerebral absolutamente complexa, né? Então, as formas superiores dos processos mentais possuem uma estrutura particularmente complexa, delineadas durante o desenvolvimento ontogenético, né, que é o biológico. Inicialmente são uma série de movimentos manipulatórios na criança que serão interiorizados e adquire depois um caráter de funções mentais complexas, né? Só para a gente relembrar, então, conforme o entendimento de Vygotsky, essas funções elas se dão ou elas são construídas, elas se desenvolvem não num processo prévio, né? Elas são construídas a partir da relação com o outro mais desenvolvido. E quando a gente diz o outro, nós estamos falando de qualquer outro sujeito que seja mais desenvolvido. Portanto, por exemplo, de um professor, por exemplo, né? Qual é a revisão que ele faz do sintoma para produzir a ideia de funções complexas, né? O que é o sintoma? É a perda da função, né? São as chamadas patologias, né? Muitas vezes essas patologias se caracterizam por uma perda de função ou por uma dificuldade no funcionamento, na atividade daquela função, né? O que para ele é um sintoma agora, né? Para ele é um distúrbio, né? Em se tratando de funções psicológicas superiores, não é produzido por um distúrbio em uma única região, uma região estrita do cérebro, uma região específica do cérebro, né? Mas como essas funções elas são complexas, portanto, existem várias regiões cerebrais que se mobilizam, por exemplo, para que ocorra a fala, o distúrbio pode não ser exatamente numa região muito específica, mas geralmente um distúrbio, se ele ocorrer numa região específica, dependendo da idade do sujeito, isso acontece muito com as crianças, ele vai comprometer o sistema funcional completo, né? Por exemplo, a fala, né? Todo esse sistema funcional. Estou dizendo que a fala é um sistema funcional complexo, completo, né? Que várias regiões são mobilizadas para que ocorra a fala, né? Luria entende que é extremamente difícil tirar conclusões a partir dos sintomas observados em lesões cerebrais locais, né, a respeito do papel daquela área afetada na organização normal da forma perturbada de atividade. Portanto, não é possível localizar, através dos sintomas, essas regiões mais específicas que controlam funções complexas, porque, sendo elas complexas, elas vão estar distribuídas por várias regiões cerebrais. Afinal, o que Luria propõe? O que é exatamente os tais sistemas cerebrais? Gente, o que nós vamos nos propor agora a
nos aprofundarmos é exatamente nesses fundamentos neurológicos, né, do próprio cérebro, anatomo-fisiológicos, para que a gente entenda como é que é essa ideia desses sistemas funcionais, né, dos 3 sistemas funcionais. Portanto, então, como é que faz, então, para o entendimento da perda? O Luria fala, em vez de se procurar numa região mais específica, é preciso olhar o cérebro como esse sistema complexo. Portanto, é só a partir de uma análise sindrômica, né, dos chamados sintomas, é que a gente vai entender quais os locais, em que momento esses locais foram comprometidos esse funcionamento. Então, lembrando que a ideia de síndrome é um conjunto de sintomas. Né? Toda síndrome é um conjunto de sintomas. Então, a ideia de olhar sindromicamente é a ideia de olhar na totalidade. Obviamente que é preciso olhar, inclusive, não na totalidade do sujeito. Gente, é preciso entender que se há se a formação é extracortical, se as funções mentais são extracortical, se elas estão exterior ao indivíduo com X, né, e a partir disso há uma interiorização, né, dessa atividade, e você tem a formação de estruturas intracorticais de funcionamento, que é essa rede neural que tanto se fala, então o que se procura, gente, muitas vezes não está dentro, não está no próprio sujeito, mas está fora desse sujeito, já que as funções psicológicas superiores são de origem cultural e, dependendo do acesso que o sujeito tem à cultura, essas funções podem estar absolutamente comprometidas e não necessariamente é um problema de ordem anátomo ou fisiológica, anatômica ou fisiológica. Ok, gente? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai, então, continuar construindo, então, essa ideia de sistemas funcionais até nós chegarmos na própria biologia do sistema nervoso central. Ok?